O Resenha Tricolor número 20 está no ar. Hoje, segunda-feira, é o dia 2/7/DC, depois de Ceni. Sábado completamos 6 meses sem o maior goleiro da história do futebol. E para comemorar essa data, estão aqui comigo meus velhos amigos Daniel Campos e Rodrigo Junqueira, o Junks. Semana polêmica no Tricolor, onde tivemos a saída de Luiz Cunha, uma derrota doída para o Atlético Paranaense em casa. Amigos, o que falar do São Paulo essa semana? O que abordaremos aqui, Junks? Caio, acho que você falou a palavra correta, é um pouco confusa, tumultuada. Tava calma demais. Mas longe de crise, né? Que já estão querendo nada disso. Nada disso. Acho que esses dois aspectos vão ser debatidos aqui. A saída do Cunha, há controvérsias. Tem gente que fala que era um bom nome, que era uma pessoa influente no clube, que fazia bem. Mas já escutei outra versão também, que ele estava tomando alguns caminhos errados, bateu de frente com a diretoria. E a diretoria bancou, pelo que se sabe, o Paton, que ele não estava muito apoiando, e o Gustavo. E pelo visto, e ao meu ver, minha humilde opinião, é que acertou. Então, esse é um ponto, não sei se você concorda. Concorda, Dan? Eu concordo. Eu não queria que saísse ninguém, eu queria que o trilho continuasse, né? Não era hora de crise política nenhuma. Mas nesse momento, eu sou o Paton Futebol Clube nesse contexto aí. Tipo, tirar o Paton para manter o Cunha, para mim é um absurdo. O Gustavo eu não gosto muito, então entre Cunha e Gustavo eu não tomaria partido. Mas se ele tá contra o Paton, eu tô contra ele. Eu li uma crítica do Sombra, do Estádio 97, que para mim foi perfeita. Ele disse que o gol do Cueva no Peru foi 1-0 para o Gustavo em cima do Luiz Cunha. O que ele quis dizer com isso? Porque o Cunha, ele defendia que a gente paralisasse 100% das contratações para focar no Maicon. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode debater aqui. Também acho. Só que é o seguinte, se a gente paralisa 100% das negociações e o Maicon por um acaso não fica, porque ele tem proposta, o Porto tem proposta da Europa, a gente ia ficar sem reforços e ia ficar sem o Maicon. Então ele diz que o gol do Cueva é 1-0 pra gente, porque a gente não paralisou e tá trazendo um cara que me parece ser bom. O que vocês acham? Concordo, mas tem o outro lado da moeda, que talvez a situação pode ser única e exclusivamente financeira para o Maicon ficar no São Paulo. É questão de valores. Se for isso e a diferença não for exorbitante, São Paulo fala não, aí a gente vai falar, poxa, acho que foi 9 milhões de Cuevas, alguma coisa mas assim. Mas parcelados em 3, 4 anos, se eu não me engano. E a gente vem falando aqui no programa que a gente precisa de elenco. Eu sou a favor de contratação, cara. Eu quero que o Maicon fique, mas até onde vale a loucura? Não estão relacionadas, talvez, as coisas. Caso eu também acho. Outras pendências. Eu acho que tem um discurso bonito. Puta, vamos parar tudo que a gente está fazendo para segurar um cara que tem um potencial grande de ídolo. Só que entre esse discurso e prática, puta, você congelar todas as frentes para trabalhar só em uma, é burrice administrativa. A gente que trabalha em empresa sabe, por mais prioritária que seja uma coisa, você não congela todo o resto para atuar nela. Você tem que ter gente competente para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse discurso do Luiz Cunha, inclusive, me assusta. Só, cara, não, nós vamos parar tudo, nós não vamos fazer mais nada, porque nós vamos trabalhar só em segurar o Michael. Fala, cara, isso é incompetente. Então não vamos lamentar a saída dele, é isso? Bola pra frente, o São Paulo é muito maior do que isso. Mas vamos lamentar a derrota? A derrota sim. A derrota sim. Cara, estivemos lá, foi uma derrota, ao meu ver, injusta. Injustíssima. 4 bolas na trave, oportunidades claras de gol. São Paulo pôde construir um volume de jogo, acuou 70% de posse de bola. Podia ter feito 2 ou 3 ou até 4 e não matou quando teve a chance, e aí
futebol, a bola pune, né? Só que não é a primeira vez que a gente perde um jogo assim, ou mesmo empata, porque contra o Curitiba a gente teve volume de jogo, Também. jogou muito melhor e acabou não ganhando. Contra o Inter. Contra o Inter, a a hora mesma que coisa. cresceu, tomou o contra-ataque. E as duas derrotas em casa com gol no último minuto, e aí? É pra se preocupar? Ou é pra continuar apoiando? Acho que tem duas coisas assim. Não acho que pode parar o apoio de jeito nenhum. Claro. Nós temos que apoiar. Sempre. E é isso. Na vitória, na derrota, sim. Mas ainda é sinal de inconstância. Por quê? Porque assim, puta, é claro que jogou bem, é claro que 70%. Mas assim, não matou o jogo. Não matou, não decidiu. Cara, mas até Perdeu o 6 gol meses cara a atrás a cara, gente não perdeu. tinha nenhum time. Agora a gente tem um time que às vezes oscila. Não, isso. e o time, mas Então, o time, assim, também tem o lado... Não, mas o time que a gente tem não é esse. São 7 Isso, desfalques cara. que estão Tem. fazendo falta, Bem tem lembrado, uma qualidade um pouco Não, tem mais apurada. 3 jogadores de seleção que estão Exatamente. fora. O Michel Bastos Pois é. já jogou Copa do São Mundo. 7 ou 6 desfalques. Ontem eram sábado eram 9. 9. Nove. Poxa, é algo Caleri assim, de última hora. Caleri. Ia voltar. você tem que levar em consideração isso. Não é o time titular. Mas O que a gente não pode falar assim, não, é normal perder do Atlético Paranaense em casa. Não, o Atlético Paranaense é um time horroroso, é um dos piores times do campeonato. Não vai tirar ponto de ninguém. Não vai tirar ponto de gente fora de casa. Ninguém. Perdemos ponto. perdeu de Que 4 a ninguém 0 vai para os perder. porcos. Exatamente, que ninguém vai perder. E sem dificuldade. Então, só que assim, se você pega o primeiro tempo nosso ontem, dava pra ter sido 4-0. Dava. Lógico que dá. Dava, atropelar e foi. Falta um pouco de sorte também. E um ponto importante, a torcida vaiou o Kardec durante o jogo. E você falou, no primeiro tempo poderia ter sido goleada. No primeiro tempo ele deu uma assistência pro Ítalo, que o Ítalo perdeu o gol. No segundo ele deu o passe pro Ítalo, ele chutou, bateu nas duas traves. Poderiam ter sido 2 assistências. Eu vejo o Kardec na pior fase da carreira, mas as vaias são justas? Vocês acham? A vaia em si, eu não sei, não diria justo. Acho que tem que apoiar, acho que isso não ajuda em nada. Dentro, no meio do jogo, não ajuda né? em nada. Vaiar exatamente. jogador Só do piora. próprio time durante o jogo, pra Só mim piora. é imbecilidade. Só Você fala, piora. cara, você é um imbecil. Agora, ele tá devendo. Não, ele, isso tá claro. Tá. Eu acho que o que ficou um pouco chato... Acho que ele sabe. Pra- Ontem algum repórter perguntou pra Pois ele, é. ele falou, é a pior fase da minha carreira. Eu acho que o que ficou um pouco chato nessa situação toda foi que há 5 jogos atrás ele tava de mimimi no banco, ele tava reclamando muito, sei lá, Que um não mês tinha e pouco, oportunidade. que não tinha oportunidade. E esse foi o quinto ou sexto jogo seguido Sem nenhum gol. e sem uma atuação convincente. E então, perdeu um ali que no rebote Pois da é. trave se embananou, mas pareceu... vaiar é injusto, errado. Vamos Mas, apoiar, assim, você- uma hora o gol vai sair. Se você vai depois dos 90 minutos cobrar o cara, eu acho que você tá no seu direito. Durante o jogo, não. Pois é. Durante o jogo, não. E o que eu acho muito importante, que é, assim, porque o Bausa bancou o Kardec até o final. Fala, cara, para de falar sem ouvir contexto. O Kelvin pediu pra sair porque sentiu. Isso O é Ítalo importante. Falou que não aguentava os 90 minutos. Importante. Não foi o Bausa que escolheu as duas Bem lembrado, substituições. bem lembrado. Ele teve Exato, que fazer as duas exato. substituições, o Kardec Exato. teve que jogar os 90. Só que... Com a molecada no banco. né? Exato, Isso. então ele não tinha uma peça pra colocar no lugar do Kardec. Poderia ter o Rogério, por que o Rogério não estava no banco? Vamos lá, porque esse é um ponto importante. Eu acho que, taticamente, o Rogério não é aplicado como o Paton gosta e cobra os jogadores. Eu acho que falta uma parte física do Rogério que, eu não sei se por desinteresse ele não aprimora ou se ele realmente não tem essa parte para desenvolver. Eu vejo assim, porque ele gosta, por exemplo, o Kelvin, o Centurion, eles são muito aplicados taticamente, eles recompõem o time, eles ajudam a lateral, eles ajudam no ataque, e o cara não faz isso. Apesar de ter estrela, o Rogério entra e faz vários gols, E sempre entra bem. E estão Mas- falando que ele tá forçando a saída também. Então, que- cara, eu é não que sei. quando vaza pra imprensa, eu acho que é quando chega o limite. E chegou no limite. O Rogério, pra mim, é um cara mimimi. É um cara que não quer conquistar a posição na bola. É um cara que quer conquistar a posição no grito. Ele acha que a torcida tá com ele. E daí ele se limita a reclamar. Entendi. Você vê hoje, alguém fala assim, nossa, o Bausa na coletiva, Rogério voou no treino essa semana e não tá em campo. Ninguém nunca falou isso, Ninguém cara. fala. O Rogério não tem 2 jogos de 90 minutos seguidos pelo São Paulo Talvez bons. seja isso. A gente se baseia em lapsos de 15 minutos e estrela. Mas sim, Agora- estrela não banca 90 minutos. Talvez.
Agora, o que eu queria perguntar para vocês dois é o seguinte, voltando um pouquinho, 2 perguntas. Uma, quarta-feira, Kardec no ataque para vocês. E segunda, por que o Ítalo não tem 90 minutos de jogo, de condução? Não estava jogando o Paulista, jogou com todo mundo, Cara, quais as explicações? Eu, quarta-feira, assim, eu acho que não acabou pro Kardec, mas é uma situação que merece um banco. A gente já colocou um monte de gente boa no banco, o próprio Ganso, uma série de outros jogadores. Eu colocaria o Centurião de falso centroavante. Eu também. também. Já foi, já jogou, né? E colocaria o Lucas Fernandes na meia, na minha opinião. Eu ia falar disso na análise tática, você antecipou. Não, o melhor jogo do ano do Equipe Centurião entrosada. é de falso centroavante. E o Ítalo, eu acho que é porque o Audax parou antes, ele deve ter ficado de férias, Jogou sei a lá. Não sei, Jogou a cara, final, não sei mas também. eu acredito no Patão. Junks, também. pra encerrar, bola cheia e bola murcha da semana. Olha, acho que o Bola Cheia aí, a gente tem falado dele faz tempo, a gente tem apoiado, a gente deu opiniões positivas, sempre apoiando a permanência do técnico. Essa semana tivemos mais uma entrevista aí fantástica, mostrando caráter, mostrando competência, estratégia e tudo. Então, Bola Cheia é pro nosso técnico aí, o Paton. Quem não viu, a entrevista foi no Lance, vale a pena Vale ver mesmo. Exatamente. E obrigado aí, né, pelos serviços prestados. E o Bola Murcha acho que vai ficar pro Cunha, porque saiu de uma forma esquisita, deixou a instituição na mão, não faria nunca isso, então vai para ele. São Paulo vai muito bem sem você, então vamos com tudo. E no Perguntas com Internautas, as milhares de perguntas que a gente recebeu giram mais ou menos em cima do mesmo tema. Selecionamos algumas aqui para tentar responder. Dani, o Dan Pessoa Underline, ele pergunta: em tempo onde todos falamos sobre crise financeira no país e, claro, também no futebol, até que ponto é possível fazer loucuras para permanecer com o Maicon? Essa pergunta é para o Junks. Considerando que é um grande esforço financeiro para permanecer com o jogador. Olha, Dan, obrigado pela pergunta, pela participação. Eu concordo com você, acho que em tempos de crise e futebol brasileiro e país, não tem que ser feito loucuras para permanecer. A gente sempre bate nessa tecla aqui de austeridade financeira, de ter o caixa em dia, não ter dívidas, não estar pagando juros para banco, empréstimo. É assim que se ergue uma instituição. Eu acho que vale, claro, um esforço enorme, até alguns jogadores envolvidos na troca pelo Maicon. Agora, se estivermos falando de 12, 10 milhões de euros, para mim, acho um pouco demais para o São Paulo nesse momento. Fora da realidade. Cara, eu acho assim, esforço financeiro, não sei se realmente vale. Usa criatividade. Exato. Quais são os métodos para levantar Aí 10 sim. milhões? Pô, vamos fazer uma ação de marketing, vamos levantar uma camisa. Perfeito. Sócio torcedor, quem comprar 40 camisa, reais. volta o Michael. Pô, vamos Perfeito. pensar fora da caixa. Esse cara Aí tem concordo. que ficar e ponto. Pelo Aí menos eu tentar, concordo. cara. O que tá me incomodando é a falta de tentativa. Não sabemos. Não, Não deve sabemos. tá- O que tá na tem mão. anunciado? Então, mas ótimo, o Cueva Melhor. também veio sem anunciar. Exato. Não, eu de prefiro. envolvimento, cara. Ah, sim. Se tá faltando Não. dinheiro, cadê essa campanha? Ah, cadê isso- a camiseta? isso sim. Cadê a camisa mas 27 acho que tá no Michael estágio- revertendo grana pra isso? Isso sim, Eu não isso- vejo tentativa. Isso eu bicho. concordo. Mas aqui, O né, mercado não sabemos europeu ainda os tá- bastidores. Mas Vamos ver. concordamos. Dani, a Evelyn.oliveira05 pergunta: na opinião de vocês, por que o Baus evita tanto o Rogério? Nem no segundo tempo, isso quando ele é relacionado, ela quer saber. Então, eu acho que não é que o Bausa evita o Rogério. Não vejo algo pessoal com o Rogério. O Bausa não gosta de quem não joga pro time. O Bausa é um cara de esquema tático, aplicação tática. O Rogério não entrega isso. Né? Então, o Bausa já sinalizou pro Rogério o que ele quer, onde ele quer, qual a função que ele quer que o cara exerça. Até agora é um Rogério que faz biquinho e agora força a saída pro esporte. Então assim, é um boicote ao Rogério, o Rogério é prejudicado. Fala, caramba, que Rogério é esse que tem tanto lastro para o Bausa ser questionado da decisão? Pô, o cara treina a semana inteira, o cara tá junto com o time. Acho que fisicamente tá quem também, O né? cara tem uma filosofia tática Tá que baixo. todo mundo consegue ver. A exigência dele é que todo mundo se aplique. Ele não vê isso no Rogério. Pois é. Nessa entrevista que a gente citou no primeiro bloco,
ele diz que ele cola na parede do vestiário dizendo que ordem é inegociável. Talvez seja por isso que ele pega no pé do Rogério. Então, o Pedro Afonso 23 pergunta para você: até onde deve ir a paciência da torcida nessas derrotas no Brasileiro, visando a semi da Libertadores? Cara, eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que todo mundo fica puto quando o time perde. Sábado eu saí do estádio mal, louco da vida. Só que a gente vem falando aqui, programa, que a gente está num momento de reconstrução e a gente está num momento muito importante na Libertadores. A gente não tinha um time até 6 meses, agora a gente tem um time que oscila. A gente tem que ter um pouco de paciência, sim. É chato, é dolorido, as vitórias às vezes no último minuto são sofridas. Só que, enquanto a gente estiver lá, a gente tem que deixar o ambiente favorável. Se por um acaso alguma coisa acontecer, eu sou a favor de voltarem aos protestos. Mas por enquanto, deixa os caras trabalharem. Deixa o ambiente favorável. Concordo. Boa. 3 coisas rápidas na análise tática de hoje. A primeira é essa parte tática que a gente fala de recomposição. Então, tanto o Kelvin quanto o Centurion, eles fecham para a marcação. Eles vêm para as laterais para ajudar a compor. Quando o Rogério está em campo, ele não faz isso aqui, ele fica aqui. Exato. E isso, aqui você fica um buraco e o volante tem que abrir e você cria uma lacuna aqui no meio. Essa disciplina tática das 2 linhas de 4 é o que faz o São Paulo ficar compacto e conseguir que os laterais tenham suporte. O Kelvin e o Centurion, eles também têm a característica de diagonal, né? O Rogério, ele não é um cara solidário, então ele é um segundo atacante. Hoje o São Paulo não está desenhado para ter 2 atacantes. Por isso que o Bausa fala que ele pode ser reserva do Ganso, porque Isso, ele não consegue meia, fazer ele na cabeça do Bausa, o Rogério joga aqui. Exato, porque fisicamente ele não aguenta Isso. também essa recomposição. Essa recomposição. Exato. E ele faz o segundo atacante. Só que ele já deu declarações de mimimi falando que ele joga aberto pela ponta no esquema do Bausa. Ou você faz esse trabalho de recomposição, ou você não joga. Né? Então acho que isso... todo mundo fala que eu defendo o Centurion. Um monte de gente fala, pô, você não cansa. A minha questão não é defender o Centurion. Para mim, o peruano, o Cueva, chega para ser titular dessa posição. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você defende o Centurion? Eu não defendo o Centurion. É que entre Rogério e Centurion, pra mim é 10 vezes Centurion. É 10 vezes Centurion do que o Rogério. Acho muito mais importante pro time. Mas não acho que é titular, não acho que é um jogador. Para quarta-feira, que é o que a gente estava falando no começo do programa, Kardec, puta, muito legal, esperamos que você se recupere, que você faça gol um dia na vida. Não tá dando. Então, vamos... Fazia tempo, Essa mereceu. Então, não sei se o Kelvin vai estar ok para jogar. Se tiver ok, Kelvin, Ítalo, lembrando que a gente não tem o botão do Ítalo ainda, e o Lucas Fernandes com o Centurion de falso 9. E se o Kelvin não tiver? Se o Caleri tiver e o Kelvin não tiver, Centurion ou Lucas, né? Invertido com o Caleri na frente. Se não tem Kelvin nem Caleri, né? Daí tem que jogar Kardec, Ítalo, Centurion e daí o Lucas aqui. Eu tenho uma pergunta boa para vocês dois. Sábado no jogo, o Junks estava fazendo amizade e o cara puxou um assunto interessante. Que o João Schmidt e o Thiago Mendes estão jogando muito bem juntos. Sim. Quando o Hudson voltar, o que acontece? Sai o Thiago. Não, o que eu falei? A minha sugestão, vê se vocês concordam. Eu falei que no jogo em casa eu jogaria com João Schmidt e Thiago Mendes. E no jogo fora eu tiraria o João e deixaria o Hudson fixo para proteger. E o Thiago, porque o Thiago voltou a jogar muito bem. Eu concordo com você nessa alteração. Eu concordo com você. Não acho que é o que o Bausa vai fazer. Você acha que ele tira o Thiago? Eu acho que ele tira o Thiago porque a qualidade de passe do João
é melhor. É melhor. E daí ele tem um cara mais rápido e destruidor com um cara melhor de passe. Do que eu vi da cabeça dele até agora, ele gosta dessa mescla. Então, para mim, o Hudson disputa a vaga com o Thiago, não com o João. Então, com esse esquema tático, placar para São Paulo e Vitória. Mas eu acho, desculpa, que o Hudson vai fazer com o Thiago Mendes. Acho que ele vai sentar o João Schmidt. Eu também acho. Quarta-feira, 2-0 São Paulo. Dani? 3-1. Eu acho 2-0 também, Johnson. Vamos Sem lá, tomar gol. Vou Vamos lá. escalar a defesa no Cartola. Então, o que a gente vê o time em campo hoje e as variações são essas. Falta peça. Tem muita gente contundido, tem gente na seleção, mas mesmo assim, falta peça para o elenco. Então, toda contratação agora é bem-vinda. E no compromisso com a história do especial goleiro, ninguém mais, ninguém menos do que o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa tricolor, Valdir Pérez. 617 jogos, 3 paulistas, 1 brasileiro. Amigos, Dani, bibliografia, camisa, o que temos hoje aí? Bom, a gente está falando de um cara que jogou 11 anos no São Paulo, que tem uma história super bonita no clube e na seleção. Valdir Pérez... 3 Copas, 3 né? Copas do Mundo. 11 ou 12 O quê? anos. 11 anos. 3 Copas do Mundo, a Copa de 82 como titular. A enciclopédia diz 12? Então, Então há controvérsias, há controvérsias. 12? 12 anos. 12 anos. 11. A gente vai... Tá, 11 e meio, 11,75. Tá bom, tá Então, bom. vou mostrar duas coisas. São 617 jogos. Na biblioteca. 617 jogos. 617. Eu não tenho o privilégio de ter uma camisa do Valdir na coleção, só tenho aquela retrô que a Reebok fez, mas a gente trouxe algumas coisas legais de livro. Então, esse livro é o Almanac do São Paulo, tem a ficha de todos os jogos do São Paulo numerados, e tem aqui os 617 jogos que o Valdir jogou como titular. Bacana. E daí, no que está com o Junks ali, que é o Sala de Troféu, que a gente até já falou, tem um capítulo do Valdir no Campeonato Brasileiro de 77, onde ele foi herói. Protagonista. Apesar de não pegar pênalti, ele provocou... Todos. Eles erraram, né? Então, uma curiosidade bacana, os 2 primeiros títulos do Valdir Pérez no São Paulo, que foi o Campeonato Paulista de 75, se eu não me engano, e o Brasileiro de 77 foram decididos no pênalti. E o primeiro ele pegou um pênalti, o segundo ele provocou e foi protagonista. Então... O Valdir tem uma questão polêmica que muita gente questionava o Valdir. Né? O Valdir não era uma unanimidade. Não era uma unanimidade. E foi um cara extremamente bem sucedido, campeão no São Paulo, herói e protagonista do primeiro título brasileiro do São Paulo e goleiro e um dos destaques da seleção de 82, que todo mundo fala que é uma das melhores de todos os tempos. Sabe qual o momento auge do Valdir na seleção? Ele, num amistoso contra a Alemanha, ele foi o primeiro goleiro a defender um pênalti do Breitner. Nunca tinha perdido um pênalti, o Valdir foi o primeiro goleiro a pegar um pênalti. Ele tinha fama de pegador de pênalti, né? O Valdir intimidava. E não é à toa, 3 Copas do Mundo não é pra todo mundo, né? Convenhamos que ser titular já é difícil, ir para 3 ainda por cima, putz, é referência. E deixa eu fazer um paralelo aqui, vamos levantar uma polêmica. Para quem não sabe, Valdir veio contratado da Ponte Preta, também questionado no começo e depois se tornou um dos maiores jogadores da história do clube. Dá pra fazer algum link com o Denis ou eu tô sendo exagerado? Acho que depois do Denis ganhar um título e ser herói de alguma coisa... faltam só 600 jogos, 3 paulistas, um brasileiro e claro que dá pra fazer o link. Vieram da Ponte Preta. Tá feito o link. E os 2 são goleiros. Os 2 usam luvas, jogam com a camisa 1 e vieram da Ponte Preta. Ué, mas não dá pra ter calma com o Denis? Ou... Melhorou muito. Né? O Denis, pelo menos nos últimos jogos, passou mais segurança. Depois que ele bateu a cabeça, parece que alguma coisa ali entrou no eixo. Alguém falou que depois que ele bateu, ele acha que é o Zete e tá catando muito. Que continue assim. Que continue assim, tá muito bom. Não, acho que a torcida pelo Denis
é real, né, cara? O cara tá lá, tá com a camisa 1... E o São Paulo tem escola. A gente forma poucos goleiros, se você pensar na nossa história. A gente formou pouquíssimos goleiros, mas nos últimos 40 anos a gente só teve grandes goleiros no clube. A gente fala do Valdir, lá atrás, Gilmar, Rogério, Zete. Só tivemos grandes goleiros. E sem brincadeira, né? O link acho que seria da paciência, né, Dani? Acho que esperar um pouco, o Denis tem tempo para trabalhar, tem chance de, Deus quiser, começar a ganhar títulos importantes e grandes com o São Paulo, então tem que ter um pouquinho de calma. Tem um mês para, se possível, ganhar o mais importante. Tem uma coisa nada a ver, mas eu acho legal para quem tiver curiosidade. Na placar que saiu essa semana, tem um especial Esportes Olímpicos e a capa é o Bruno. Bruno que era apontado como sucessor do Zete, do Rogério, sofreu aquele acidente e ele vai disputar, né? a Paralimpíada de canoagem. Puta, uma puta história desse moleque. Ele era um tremendo goleiro da base, ele realmente tinha bastante futuro e é um cara querido no clube que tem uma história de superação legal. Vale ler, a matéria tá muito bonita. Boa. Se o Bruno ganhar a medalha paralímpica, vale uma homenagem? Vale. Porque temos do Ademar Ferreira da Silva, o Bruno... É que ele não compete pelo São Paulo, pelo né? Clube, mas eu acho que vale... Acho que uma vale. Honraria, uma também medalha, acho. claro que vale. Acho bem importante. Estamos torcendo inclusive. muito Bruno, por ele. estamos torcendo por você. Valeu, garoto. O resenha número 20 vai chegando no final. Eu queria mandar um abraço para o César Filho, meu amigo. Obrigado pela audiência, continue acompanhando. E o resultado da nossa promoção feita no Instagram, o vencedor é o Felipe FDNS, ele foi o número 959 no sorteio. Felipe, manda um e-mail aqui no e-mail do Resenha Tricolor, entre em contato, passe os seus dados que a gente vai te mandar pelo correio a camisa do Rogério. Obrigado pela participação, foi um sucesso a promoção. Junks! Queria falar que estou muito feliz de estar de volta. Eu tinha um programa, não pude comparecer, peço desculpas a todos. Completo. Queria mandar um abração aí pro Thiago Duarte, Rodrigo Kassab, pessoal fanático aí, acompanha a gente. Reforçar nossa campanha de inscrição ali no YouTube para a gente sortear a camisa do Léo. Está quase lá, está quase batendo 5 mil. Essa camisa tá esperando você. Falta camisa um pouquinho muito só. bacana. Agora bem pouquinho mesmo. Marca a galera, se inscreve lá, dá uma divulgada que a gente quer sortear essa camisa. Dani. Ô Dani, antes de eu passar para você, só avisar que hoje a gente não tá entregando o kit Farma Ervas, porque estamos sem o convidado. A PEN tá me devendo, hein? Dani, milhares de abraços. Vamos lá. Pagar minhas dívidas, né? Porque toda vez eu esqueço alguém. Então, começar pela dívida mais antiga. Jean de Piracicaba, finalmente, Jean. Grande abraço a todo o pessoal de Piracicaba. Desculpa as vezes que eu esqueci. O Raul de Campos do Jordão. O Caio, que mandou um abraço pra gente, ele assiste o resenha lá de Montevidéu. De Montevidéu. Eu li, boa. Legal, pô, Caio. Muito legal Montevidéu, puta cidade. O Diego com DHY, de João Pessoa. Então, DHY é só você. Então, você já sabe quem você é. O Daniel de Franca, Xará, pediu abraço. A torcida Tricolor de Ouro, de Jacobina, na Bahia. E o pessoal de Dourados, Mato Grosso. Um grande abraço e um beijo pra patroa, Dia dos Namorados, esse fim de semana. Até a próxima semana. Valeu. Beijo do Magro. Podemos? Eu tô bem, né? Produção. Tá ok? Tá bem? Como chama o quadro? Realmente é muito complexo. Jogando golfe no bosque. E não jogando bom, fica...